lhe convidando a participar. O nosso tema de hoje é como retardar o envelhecimento. Nós vamos conversar com especialistas que já estão aqui com a gente, vão nos trazer dicas importantes de saúde, atividade física e de forma global o que nós podemos fazer para ter qualidade de vida com o passar dos anos. A gente começa com aquele recado super importante para você. Acompanhe a programação também pelas redes sociais e anote aí o endereço. Pelo Instagram, @HitTV. Facebook, Hit TV Oficial. O site com a programação ao vivo é este, www.hittv.com.br e ainda pelo YouTube, Hit TV ao vivo. E a sua participação pelo WhatsApp do programa? Código de área 11 3337 5886. Com muito carinho, a gente traz aquela saudação. A doutora Clariana Colasso, nutricionista, que está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, Maria? Sempre um prazer estar com vocês. Voltando à Hit TV mais uma vez, que coisa boa. E também recebemos o doutor Edson Timóteo, educador físico, fisiologista, mestrando em saúde coletiva. Seja bem-vindo, boa tarde. É um grande prazer, Maria. Muito obrigado pelo convite e vamos juntos. Vamos dentro do tema envelhecimento. E de que maneira o passar dos anos pode e deve, é o que a gente quer, pesar menos, né, como perdas, como desafios, problemas diversos que muitos acontecem mesmo pela faixa etária, mas a gente sabe que os nossos hábitos, eles interferem nisso, não é verdade, doutora? Sem dúvida, por isso que a gente sempre fala de uma alimentação saudável a vida toda, né? Não existe dieta que funcione, existe uma alimentação saudável que perdure por toda a vida. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar mais atento aí se a gente quer envelhecer bem, com mais saúde, se alimentando bem. E do ponto de vista da saúde física, o que a gente tem de estar atento nesse processo que queremos todos viver, que é o chegar, né, das novas fases da vida, a terceira idade, até a longevidade hoje, Edson? Sim. Maria, acho que a gente tem falado muito do envelhecimento, né? A gente tem dados do IBGE falando que a população brasileira em 2022 chegou a 32 milhões de pessoas passando de 60 anos, né? Chamada idade da velhice, né? Ser idoso. Mas de que maneira chegar lá? Né? E a gente fala muito que essa construção se dá com uma vida ativa, não somente no último período, mas durante toda uma vida. A gente hoje propõe, inclusive, o tema, né, de retardar o envelhecimento pela alimentação. Isso é possível, Clariana? Aquela grande pergunta, né? É possível sim, Maria. O que a gente precisa fazer? Pensar sempre nos alimentos que são mais antioxidantes, né? Que vão oferecer boa oferta aí de antioxidantes para ajudar a retardar o envelhecimento precoce das células. E também hoje a gente já sabe, tem diversos estudos que falam que tem alimentos que vão prevenir doenças crônicas e também as neurodegenerativas, como o Parkinson, Alzheimer, entre outras. Então a gente precisa estar atrelado o quê? A oferta boa de nutrientes. Onde a gente encontra esses nutrientes? Na natureza. Então, quanto maior a oferta de vegetais, de hortaliças, de frutas e de proteínas aí de alto valor biológico, muito melhor para qualquer pessoa, inclusive para o idoso. E a gente vai trazer dicas ao longo da nossa conversa aqui hoje. Sem dúvida. Né? Agora, o que é que as pessoas precisam se atentar, né? É o fato das pessoas passarem por duas dificuldades na vida, né? A primeira, a síndrome do ninho vazio, que muitos idosos acabam deixando de cozinhar porque já não tem mais os seus parentes dentro de casa, geralmente seus filhos, enfim. E o segundo é saber se organizar também, porque é difícil cozinhar para um ou para dois. Então, essa disciplina que tem em trazer o idoso para dentro da cozinha de uma forma leve, uma forma prazerosa, eu acho que é o grande desafio também se atentar à questão da mastigação, né? A gente fala muito, nossa, mas os meus pais não comem, os meus avós comem sempre as mesmas coisas, a monotonia alimentar. Às vezes acontece porque o idoso tem dificuldade de mastigação e deglutição do alimento. Então, precisa ser o quê? Ajustado isso com o passar dos anos. Vamos nesses dois pontos importantes, acho que tem bastante lição e dica para a gente passar para quem está nos acompanhando, né? O que fazer quando os filhos não estão mais em casa? Perdeu o motivo para cozinhar, para fazer uma boa alimentação, o prazer, né? Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. De jeito nenhum. E aí os cuidadores e familiares também terem atenção com as questões fisiológicas do próprio envelhecimento, não é isso? Isso.
Então, assim, que a gente vai falando, conforme vão passando os anos, a situação precisa de maior atenção, né? Isso não fala, muitas pessoas de 65, 70 anos ainda têm as suas habilidades básicas, funcionais, a não ser que ela tenha algum tipo de problema, seja acamado, enfim. Mas o que a gente precisa sempre se atentar, esse idoso tem a quantidade necessária de comida dentro de casa? Ele vai fazer esse alimento? Sim. Alguém está provendo esses alimentos? Porque muitas vezes acaba sendo dificultoso ele ir ao mercado, fazer despensa, fazer essa organização. Então, eu acho que as pessoas ao redor, né, os responsáveis, precisam estar atentos a isso, as pequenas mudanças, né? Então, o que ele está comendo, o que eu estou ofertando? Às vezes eu levo alimentos que ele tem dificuldade de mastigação. Então, não é porque ele não come, porque ele não quer, ele não consegue e muitas vezes acaba não falando, se sentindo mal, deprimindo, que é muito comum, e acaba comendo aí com uma pior qualidade. Aí o que eles adoram? Café com leite, biscoitos, de uma forma geral. Pãozinho maciozinho. Pãozinho macio, então não tem um aporte de proteínas necessários, que é a carne, que são os ovos, que são os frangos, peixes e tantos outros. Então a gente precisa estar atento aí o que esse idoso está com dificuldade e como que a gente pode auxiliá-lo. Sim. Observem, gente, que a Clarina está nos trazendo uma linha de percepção do assunto muito, muito importante. Então, diz respeito aos mais jovens que estão construindo a saúde no presente para o futuro, no processo, como a gente iniciou conversando. Depois, sobre a nossa realidade, como uma pessoa de 40, 50, 60, 70, 80, desafios que acontecem, mas você colocou o tema e nos deu um olhar mais abrangente e a gente precisa chamar atenção para isso. É uma questão de saúde pública, né? Modo de dizer, diz respeito a todo mundo. O idoso, assim como a criança, é uma população com muitas qualidades, com muita história de vida, no caso, né? As pessoas na terceira idade, mas que tem vulnerabilidades. E a gente precisa, porque é direito do idoso, esse cuidado da família, da comunidade, esse cuidado com informações como o Consulta Doutor está levando até você. Participe, porque esse espaço é para sua pergunta. O WhatsApp do programa Código de Área 11 3337 5886. O mesmo olhar que o Eu Quero Saúde e que o trabalho que você faz realiza, não é verdade? Sim, porque como a doutora colocou, é uma construção, né? E tende muito a lidar com essas diversidades da vida moderna. O quanto esse idoso se movimenta, o quanto ele permanece em tempo sentado, que a gente chama de comportamento sedentário. E aí você cita os 40 anos, né? Os 40 anos ainda está bem, mas os 40 anos é um ponto crucial aí no envelhecimento. É onde a gente tem o famoso início da sarcopenia, que é a perda da massa muscular. A partir dos 40 anos, os estudos mostram que ele perde 1% da sua massa muscular ao ano. Então, se eu não fizer já um trabalho de construção, preservação dessa massa muscular, eu chego aos 70 anos com 30% menos de massa muscular. Massa muscular, indicador de saúde, de prevenção de doenças, de longevidade, de controle de doenças crônicas e de diminuir, levar o idoso para uma instituição de longa permanência. Sim. Então, isso tudo tem uma construção bem antecedente. Massa muscular é estrutura. Massa muscular e uma estrutura. Outro dia, aqui no Consulta Doutor, a gente teve essa explicação, que mobiliza que todo o organismo funcione de maneira muito mais efetiva. Olha, não é isso? Os estudos têm apontado que a massa muscular é o que a gente tem de mais importante. Massa muscular nas pernas, a prevenção do Alzheimer. Massa muscular nos braços e a força, a prevenção e longevidade à vida. Então, os estudos têm comprovado que essa manutenção dessa massa muscular é muito, muito importante. Então, se dá já com menos comportamento sedentário, com um estilo de vida ativo. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, percebeu essa necessidade, que nós estamos envelhecendo e há uma preocupação de que forma que nós chegaremos lá, né? Gerando necessidades de saúde pública. Então, lançou
um programa mundial de estímulo a um envelhecimento sustentável chamado para 10 anos. Começou em 21, vai até 31, estimulando pesquisa, apoio a esse idoso, atividade física e boa alimentação. Eu queria que a gente fizesse agora uma conexão dos temas massa muscular e alimentação. Ah, é perfeito, porque a gente vai construindo, obviamente, com a atividade física e com uma alimentação adequada também. Então, eu preciso ter o consumo adequado do quê? De proteínas. E ao longo da vida, a gente vai aumentando essa necessidade e, infelizmente, os estudos demonstram que não, que as pessoas acabam diminuindo no dia a dia a ingestão. Então, assim, eu não consigo construir músculo sem atividade física e também só com alimentação. É o combinado dessas duas profissões que fazem a gente envelhecer de forma saudável. E hoje esse combinado aqui no Consulta ao Doutor, pensa que oportunidade! Como é que eu posso, assim, no dia a dia, depois a gente pega as dicas de atividade física para a massa muscular, mas garantir que a minha alimentação traga esse aporte necessário para o meu corpo de proteína, não é? Para poder fazer massa muscular. É isso. A gente precisa sempre calcular por quilo de peso, né? Então, essa é uma conta muito difícil de fazer, não é necessário para o público fazer em casa, mas a gente precisa pensar em porções. Então, todas as minhas refeições precisam ter proteína. Então, assim, almoço e jantar é mais fácil que a gente coloca aí as carnes, os ovos, os peixes. Agora, e nos outros momentos, o que a gente pode colocar? Leite, o próprio ovo, queijos, né? Então, origem aí, para quem come, né, alimentos de origem animal, fortalecer aí o consumo dos derivados também. E quem não come, aí vai para as leguminosas. As leguminosas são maravilhosas, são os feijões, são as ervilhas, grão de bico, tudo isso que é muito bom, principalmente para os idosos, porque ajuda no bom funcionamento intestinal. Então, com o passar dos anos também acontece essa dificuldade, às vezes, de gestão e até evacuação do idoso. Então, eu preciso estar atento a isso e trazer muita quantidade de fibra para a dieta. E a fibra, eu preciso colocar água na dieta, senão o intestino não vai ter o seu bom funcionamento completo. Então, assim, para todos, beber muita água, caprichar nos vegetais e, sem dúvida alguma, quem come, né, é a minha linha de trabalho, proteínas aí de origem animal. E a substituição, dá para fazer também para quem não come? Dá para fazer, precisa sempre de um acompanhamento individualizado, porque muitas vezes faz necessária a suplementação, né? Então, tem algumas vitaminas que a gente só encontra ali nas carnes. Então, a gente precisa fazer alguma suplementação de forma sintética, dá para ser feito, né? Não tem problema algum, principalmente os ômegas também que a gente encontra nos pescados. Precisa ser feito para manter a cabeça boa e o corpo bem. Né? Aí, busque ajuda, né? Além de esclarecer suas dúvidas aqui no Consulta ao Doutor, busque aí também na sua unidade de saúde, nesses serviços que atendem a família, as comunidades. Certamente você vai encontrar uma forma de apoio, tá bom? Para que a gente garanta pela alimentação e agora pela atividade física, massa muscular, que é o nosso tema. A gente dá importância a 3 pilares fundamentais na questão da massa muscular. A alimentação, eu acho que não tinha uma melhor parceria hoje. Que coisa maravilhosa. Muito feliz. A alimentação, o estímulo físico e o controle hormonal. Controle hormonal, a testosterona, a progesterona, todos os hormônios que envolvem ali na construção muscular, então o acompanhamento médico, a alimentação, como a doutora falou, a ingestão de proteína, mas eu preciso estimular essa musculatura. Essa musculatura... Sentadinho não vai rolar. Não vai rolar. Só na hora de assistir o Consulta ao Doutor. Só nesse momento. Só nesse momento. O que os estudos mostram? Eu preciso estimular. Né? Então, existem várias questões que a gente precisa esclarecer a pessoa idosa. Porque, beleza, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer uma caminhada. Mas a caminhada é uma atividade aeróbia, né? De contração e relaxamento do coração. Ajuda muito, mas massa muscular é peso. É resistência, é vencer o peso do próprio corpo, é mostrar para essa musculatura que ela é necessária. Ela só permanece se o corpo fazer essa construção de necessidade dessa massa muscular.
A gente tem, eu creio que no estado de São Paulo todo, eu já vi na capital muito e também no interior, não sei pelo Brasil, então quem tiver em outros estados, conte pra gente. Às vezes em praças, aqueles espaços de exercício. Sim. Aqui não há peso ali, são Não há aparelhos peso. muito leves. Aquilo já ajudaria ou ele é mais para alongamento, mobilidade? Aqueles aparelhos, eles têm dois motivos, dois objetivos. Um é mobilidade articular, né, que é um bom estímulo para que mantenha o idoso ativo, né, flexível e móvel. E existem alguns aparelhos, mas são poucos, que trabalham com o peso do corpo do idoso. Então, já entram nessa necessidade de estímulo aos músculos. Mas acaba sendo insuficiente. A gente precisa procurar um programa que seja mais completo, que contemple todas as necessidades do idoso em relação à sua musculatura. Então, qual é a musculatura que eu preciso para sentar e levantar? É a mesma dos músculos do ombro para buscar um objeto e manter essa saúde? Então, os programas de atividade física é o mais recomendável, é o ideal. Então, a musculação. A musculação, ele até ri. A gente está vencendo o preconceito de musculação. A gente está aprendendo a gostar. Tem que fazer musculação. Eu vou fazer. complementar, assim, como... eu não sou uma pessoa que é apaixonada por atividade física. Eu faço realmente por uma questão de saúde e também pensando em como eu vou envelhecer. Então, são movimentos básicos que a gente faz na musculação, que depois a gente vai ter facilidade de entrar e sair do carro, Exato. levantar de uma poltrona, buscar algum objeto mais no alto. Vou ter mobilidade, inclusive, de ir ao mercado, comprar os meus alimentos e conseguir carregar. Quantas vezes a gente já não viu, Exatamente. né? Algum senhor ou senhora, enfim, com dificuldade de locomoção para voltar do mercado. Às vezes vai para comprar alguma coisinha ou outra, acaba voltando e acaba não tendo condições físicas de carregar. Então, por isso que é tão importante a gente falar da atividade física. Maria, no mestrado, eu estou falando exatamente sobre envelhecimento e saúde. E essa é uma questão muito, muito importante, né? Quais são os movimentos básicos? Sim. Porque a definição do envelhecimento já está aí. A definição de envelhecimento, uma das definições pela Organização Mundial de Saúde, é a diminuição das capacidades físicas e funcionais. Essa é a definição do envelhecimento. Então, para contrariar, né, ou como você falou, será que é possível segurar, rejuvenescer? Será que é possível retardar? É possível, fazendo ao máximo de atividades e boas escolhas para que as minhas capacidades físicas e funcionais se permaneçam. Porque ao longo dessa trajetória, eu vou diminuindo as minhas capacidades básicas. Sim. Ao banho, ao banheiro, à locomoção. Então, está na construção não só da estética, que acaba sendo até rasa, mas da saúde e qualidade de vida. E aí a alimentação, a gente fala que para as famílias, muitos jovens também na audiência, e para eles que já têm mais facilidade de entrar numa academia e fazer a musculação, a alimentação pós-treino, pré-treino, para a pessoa já na terceira idade, atenção a isso também, alimentação junto com atividade física, faz diferença, doutora? Faz diferença. A gente tem que estar sempre atento qual é o estilo de vida da pessoa, mas de uma forma geral. Não é interessante se treinar na terceira idade em jejum, né? Por alguns problemas, inclusive até de equilíbrio, enfim. Então é bom pressão, enfim, acabar alterando. Então é bom estar sempre alimentado. Então, o que eu posso comer antes de fazer uma atividade física? Uma fruta, um iogurte, um ovo, alguma coisa que me dê a energia necessária, porém também que não mexa com o meu desconforto, né? Não pode comer muito ao se praticar atividade física. E depois sempre buscar fontes de proteína. Inclusive, existem vários suplementos que são muito seguros e que se fazem necessário, como o tal do whey protein, creatina, que é fundamental. Aí a gente avaliar de forma individual, mas é bom para a terceira idade, ou seja, é bom e faz bem. Então, assim, se consultar bons profissionais e ter acesso aí a alguns suplementos, porque às vezes a gente fala, né? Tomar o whey protein não é só para quem quer crescer. Meu pai é super jovem, elegante, eu faço meu pai tomar seu whey protein, sua creatina diária, para quê? Para evitar a fadiga muscular também. Sim. Então, consegue através da alimentação? Não, então eu preciso partir para uma parte de suplementação. Então, um não substitui o outro, mas os dois se complementam.
A Clariana traz pra gente, de forma assim tão contundente, a informação que vai nos convencendo, porque esclarece, da importância, como você falou, na atividade física. Eu então, sempre assim, falo que é quebra ciência com né? leveza, né? Tem que fazer. Olha, Maria, você levanta um ponto também super importante. A minha assessoria chama-se Eu Quero Saúde, como você citou no início, né? Eu crio a Eu Quero Saúde por conta disso que você levanta, das academias e dessa relação com a pessoa idosa. Me incomodava muito os ambientes da academia. Um ambiente muito hostil, muito ali voltado à beleza e com pouco atendimento para a população idosa. E aí a gente cria Eu Quero Saúde, crescemos e eu luto muito, né, fazendo saúde coletiva no mestrado, para que isso a cada dia aumente mais. Os espaços voltados para a atividade física sejam espaços de promoção de saúde que recebam todos os públicos, inclusive a pessoa idosa. Acolhedores, né? Acolhedores. Eu confesso que, perto dos 50, vou ter que contar isso aqui. O som, por exemplo, me incomoda muito. E imagina uma pessoa que se usa um aparelho auditivo, aquele ruído se torna muito desagradável. Exato. Ar-condicionado é necessário, mas a pessoa idosa é mais sensível ao frio. Também incomoda, nem sempre agrada. A doutora também fala, busque bons profissionais. Isso é importantíssimo. A doutora fala, olha, o que eu vou comer, ela faz a indicação. O idoso precisa de um atendimento. Sim. A gente precisa controlar se tomou ou não o remédio da diabetes. Qual foi esse horário para não dar o pico na hora do exercício? Né? Quais são os exercícios que eles vão fazer, né? A manutenção da pressão arterial, quais são as atividades. Então, não é de qualquer maneira, né? Sim. Então, há necessidade realmente de um programa específico que respeite as suas necessidades, respeite a sua jornada, de que maneira foi essa jornada para que o exercício seja assertivo e gere saúde. Ó, boa notícia, economia prateada tá em alta, viu? Tá todo mundo reconhecendo no mercado de inovações, de empreendimento, né, do empreender, o lugar do público terceira idade, que a gente chama economia prateada. Então, certamente, logo, logo, se ainda não existe perto de você um serviço que ofereça... Já melhorou muito, né? Que não ofereça esse perfil, vai ter daqui a pouquinho. Porque nós estamos aqui saindo de casa, ó eu... Sim. Trazendo a bandeira pra mim também. Saindo de casa pra fazer atividade física. A Clariana convenceu que a gente tem que fazer musculação. Então, eu penso procurar. muito, a gente estava nos bastidores, batendo papo, eu falei sim. até de uma forma um pouco mais esdrúxula, mas é a realidade, né? Como é que você vai tomar banho, como é que você vai se higienizar, como é que você vai cair alguma coisa, como é que você vai conseguir pegar. Então, assim, precisa ser feito, nem que seja de uma forma acompanhada, no caso do Edson maravilhoso, ou até de uma forma recreativa, quem sabe junta 2, 3 amigos, vão para grupos. Os grupos se beneficiam em várias situações, né? A gente tem vários estudos com os centenários, são as pessoas que passaram de 100 anos no mundo, e um grande pilar é a movimentação física e atividades recreativas. E, dependendo do país, tem uma alimentação extremamente rica em glúten, que todo mundo fala para cortar. Alguns países têm, sim, consumo de álcool, que também muitas pessoas falam para cortar. Então, o que demonstram esses estudos? Que a vida é feita de equilíbrios. Se a gente está de uma forma recreativa, fazendo aquela atividade, pensando na qualidade de vida, no bem-estar, gente, a gente só cuida da saúde porque a gente não quer perdê-la. Sim. Então, quem já perdeu vai ter que ter muito mais assistência a isso a longo prazo. Então, como que a gente pode retardar isso? Se cuidando. Se cuidando. E olha, certamente na sua cidade, o serviço de saúde, as ações para a terceira idade devem ter algo. Então, bora procurar, que Clariana e Edson nos convenceram hoje. Completamente, a gente já sabia, a gente está no Consulta ao Doutor, da importância disso tudo. Bora para as perguntas. Obrigada a você que está com a gente e manda aí a sua manifestação. Pergunta na tela. Vamos lá. Vani Alves, São Paulo, capital. Pronunciei certinho o seu nome? Vani, boa tarde para você também. Ela conta, tenho 66 anos,
Faço hidroginástica e pilates. Será que é suficiente para melhorar a musculatura? Faço todos os dias de segunda a sexta, 1 hora de exercício. Ó, palmas para você, Vani. Tá na audiência, né? Obrigada, um beijão. Eu acrescentaria uma pitada, que seria uma caminhada, porque a hidroginástica é uma ótima atividade, uma atividade que tem um estímulo muscular maravilhoso, mas ela é livre de impacto, né? Então, os ossos acabam sendo desassistidos. Então, uma atividadezinha que vai gerar um pouco de impacto. Então, uma caminhada por semana ou 2 já vai trazer um estímulo ósseo que também traga um fortalecimento. Fica completa essa atividade. Então, na água, a parte cardiorrespiratória... Cardiorrespiratória e resistida também, porque a água ela tem essa função. O quanto eu empenho de força é o quanto ela me resiste. Então, esse exercício resistido também é contemplado. Músculo. Fortalece músculos do core, que é o famoso abdômen, coluna lombar. E essa parte cardíaca maravilhosa, queima caloria, fortalece o sistema cardiorrespiratório e também o sistema venoso, retorno do sangue venoso. Maravilhoso. Mas a caminhada vai dar aquele pequeno impacto que não causa lesão, mas não conserva. Causa lesão. 20 minutinhos, 30 minutinhos já é um ótimo estímulo, não precisa ser correndo. Só de trazer esse pequeno impacto já traz esse estímulo à massa óssea. E pilates ok para musculação? Adoro pilates. Olha, tipo, pilates troca a musculação? Olha, o pilates é uma atividade maravilhosa, tem um pequeno estímulo resistido, mas alguns estudos estão pedindo um pouquinho de peso a mais. Então, um complemento. Pilates 2 vezes por semana, 2 vezes de musculação. Olha que estilo, olha que... Olha que... Clariana, não tem que saída. Agenda. É musculação mesmo. É musculação. Eu vou ser bem sincera, eu internalizei isso e às vezes eu vou na força do ódio, mas eu entendo que isso é longevidade. Então, assim, se você quer envelhecer bem, você precisa comer bem, você precisa se movimentar. Nenhum corpo é para ficar parado e nenhum corpo para comer tudo ultraprocessado, né? Existe um equilíbrio aí. Então, se a gente buscar na alimentação fontes mais prazerosas, saudáveis, vivendo o equilíbrio e se movimentando, olha que perfeição. Eu queria Maria, se deixar, a gente vai ficar até meia-noite aqui, porque a Clary puxa cada assunto maravilhoso. Ela falou agora, não fomos feitos para estar parados. Na minha pesquisa, eu consigo mensurar que quanto mais tempo em comportamento sedentário, mais doenças emocionais, mais depressão, mais ansiedade no idoso. Então, olha como isso é importantíssimo. A alimentação colabora para essa, eu ia dizer felicidade, né? Sim. Mas não só a felicidade, para esse estado emocional mais protetivo? Com certeza, nas frutas, verduras, legumes, a gente encontra diversos minerais e vitaminas que são necessários, inclusive para isso. Então, o que a gente faz? Se a gente vai, os cítricos, vitamina C, extremamente antioxidante, tudo que é antioxidante previne o envelhecimento precoce das células do cérebro também, né? Os pescados são riquíssimos em ômegas, então os ômegas têm estudos diversos, inclusive com perdas de memória, evita perdas de memória e pode prevenir até a demência. Ou seja, a gente precisa estar comendo aí os peixes na alimentação diária. As carnes também são riquíssimas em triptofano, é importante a gente comer. Agora, lógico, o chocolate, ele mexe com o sistema nervoso central, né? Ele aumenta aí os hormônios da felicidade, serotonina, dopamina e tantas outras coisas. Então, quer comer? Coma, mas coma um pedacinho só. E assim a gente vai se alimentando. Por isso que a gente sempre fala, por que a alimentação tem que ser tão variada, tão colorida como os nutricionistas falam? Não é tudo que é saudável. Aliás, não é tudo que é nutritivo que é saudável. Eu posso comer só alface pro resto da minha vida, eu vou estar comendo coisas... será que são saudáveis? Né, claro que não, porque eu não tenho todos os compostos bioativos, entre outros alimentos. Então, por isso que é importante comer a rúcula, comer o agrião, comer a couve, comer o brócolis. Por isso que o nutricionista sempre fala de uma alimentação equilibrada e variada. Então, assim, se você na sua casa come pera e maçã, muda. Essa semana come banana e manga, come ameixa, respeite a safra, vá à feira livre. Feira livre, gente, é um exercício maravilhoso que todo idoso deveria ir. Por quê? Vai tomar um pouco de sol, que vai mexer aí com a vitamina D. Isso é importantíssimo, né? Isso previne doenças, inclusive depressão.
E aí vai comprar os vegetais, vai ter a questão da mobilidade, vai conversar com pessoas. Então tem muitos idosos que falam pra gente, Maria, assim, mas eu não tenho o que fazer, não tenho rotina, meus filhos não estão mais em casa. Saia, passeie, faça novos amigos, viver, né? Realmente viver. Eu vou ali dar um recadinho, então assim, dicas, né, além da feira, para a gente poder fazer essa saída ao sol e tomar vitamina D e colocar tanto atividade física quanto através dela essa melhora, né, do humor, da condição mental da pessoa. Com certeza, Maria. A gente tem várias atividades que contemplam essa gama de estímulos que trazem saúde e qualidade de vida. Então, a musculação é uma delas, o treinamento funcional também é uma ótima opção, porque contempla exercícios de fortalecimento, equilíbrio, exercícios do dia a dia. Como a doutora também citou, busque um grupo, busque uma dança, busque amigos que se proponham a fazer algo junto, mas o ponto mais importante, mexa-se, né? Vá à feira, vá passear, dance em casa, dance na sala, passeie com o cachorro, mas busque esse movimento que com certeza te trará saúde. Gente, quantas informações importantes, hein? Continuamos com esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue com a gente. Até já. Voltamos com consulta ao doutor. Nosso tema: retardar o envelhecimento. Sim, é possível. Com a atividade física, o Edson está nos falando isso. Doutora Clarissa Colasso, com a alimentação adequada em todas as fases da vida. Participe, a sua pergunta é tão importante. Ou também mande aquele recado para dizer de onde você está nos acompanhando. Hein? Olha que coisa boa. O WhatsApp do programa, da programação da HIT TV, código de área 11 3337 5886. Difícil separar a conversa mesmo no intervalo, viu? A gente foi para o intervalo rapidinho e eu perguntava para a doutora Clarissa, vou repetir aqui para vocês, a questão daquele sistema digestório, né? A gente falava digestivo, hoje compreende que são muitos órgãos, além das glândulas, então se chama também de sistema digestório, mas preguiçoso, ou dando aí algumas dificuldades, desafios. Então, assim, tanto o que acontece quanto preparos também, porque tem centenas de receitas no canal da doutora, viu? Já divulga aqui pra vocês. Adorei. É Clariana, Maria. Clariana, perdão, depois Clariana. não conseguem me achar. Clariana Colasso. Clarissa é minha irmã. Sim, minha irmã olha só, velha. cheguei na... Pertinho. Então vamos lá. O que acontece, Maria? A gente precisa ter um micro-organismo, um corpo, né? Um corpo vivo, né? Uma microbiota intestinal saudável. Isso a gente consegue através de uma alimentação mais saudável. O que acontece é que vai passando os anos, a gente vai ficando um pouco mais sensível. Então, antes eu comia leite e derivados lácteos, eu não tinha nenhum tipo de hipersensibilidade. Hoje em dia eu percebo que eu não como bem. Talvez não seja uma intolerância à lactose. Talvez isso seja um pouquinho mais sensível, então maneirar naquilo que não te faz bem. Então, eu comia carnes, as carnes me faziam super bem. Hoje eu como carne, eu fico com problema de refluxo, eu sinto que o meu estômago fica muito pesado, eu sinto que eu demoro a evacuar. Então, que tal uma carne moída? Ou outro tipo de carne, um pouco mais molinha, mais saborosa, mais cremosa, né? Mudar a consistência para saber se realmente o problema em si é só a carne ou outros alimentos. Acontece também que quando a gente vai ingerindo gordura com o passar dos anos, também não vai caindo tão bem no nosso corpo. Então, o corpo vai envelhecendo por fora e por dentro. O que a gente faz para a gente manter esse corpo saudável? Bastante alimentos aí de origem vegetal para manter o corpo funcionando. Então, as fibras mantêm o bom funcionamento do intestino. Elas diminuem também a absorção de gorduras podendo diminuir inclusive o LDL, que é o colesterol ruim. Agora, como que eu faço isso? Eu como no meu dia a dia, meu corpo vai trabalhar para receber esse alimento. E aí, sem dúvida alguma, eu vou melhorando assim a saúde de todo o meu sistema gastrointestinal. A gente vai continuar
conversando, inclusive, o Edson nos trazendo a importância, né, para o funcionamento do corpo como um todo, Sim. e do sistema gastrointestinal, da atividade física, sim. junto à alimentação. Agora é a vez de responder a sua pergunta. Pergunta na tela quem está com a gente. Olá, Rita, de São Paulo, capital. Ela diz, boa tarde. Tenho 60 anos e minha dúvida é se posso tomar leite e comer queijo branco. Já ouvi falar que são inflamatórios. Está correta essa informação? Rita, não está. Depende da linha de pesquisa do profissional, né? Eu sempre trago muita ciência, tudo é baseado em artigos científicos, eu sou super respaldada, então assim, é ciência, mas com leveza, né? A gente sabe que o leite não produz inflamação. Então essa é a minha linha de defesa. Todos os estudos internacionais recomendam o uso do leite, a não ser que a pessoa tenha essa hipersensibilidade. Então hoje existe até o leite A2, que é um leite que digere-se melhor para pessoas que são um pouquinho mais sensíveis, ou até o sem lactose, para pessoas que são intolerantes à lactose. Aí são substituição do lácteos. Agora, o que eu vou pensar? Se você deixa de comer o leite, você provavelmente não tem o consumo adequado de cálcio. O cálcio é extremamente benéfico à nossa saúde. Não é benéfico, ele é essencial, né? Pela questão óssea. Então, se eu deixo de comer o leite, aonde eu vou ter tanto cálcio? Ah, claro, mas eu como aí de origem vegetal. Meu amor, você pode comer a horta inteira que você não vai ter a quantidade necessária de cálcio. Verdade. Então, cálcio é essencial. Nós estamos criando gerações, já existem estudos científicos sobre isso, com osteopenia, ou seja, a diminuição do cálcio, né, no osso, uma doença de osso já na fase adulta. Então, assim, osteopenia vai ser transformada em osteoporose. Então, se eu não trabalhar a ingestão correta do cálcio, são pelo menos 3 porções de lácteos ao dia. Então, posso comer no meu café da manhã, por exemplo, o leite com o queijo. Eu posso, no meio da tarde, comer um iogurte. Antes de dormir, eu posso comer um iogurte também, uma fatia de queijo branco, enfim, mussarela. Algo que me traga o aporte de cálcio é essencial para a sua saúde, a não ser que tenha intolerância ou necessidade de restrição. E aí consulta o especialista para poder fazer a substituição adequada, mesmo com o suplemento. Só não pode ficar sem cálcio na alimentação. O que acontece é que hoje os estudos, né, estão bem difundidos em relação a isso, porque quando a gente vai fazer testes de intolerância à lactose, a quantidade de lactose que tem presente, né, na ingestão do exame é infinitamente maior do que a gente consome no nosso dia a dia. Então, todo mundo que faz o exame praticamente se aparece pelo menos sensível. Então, não é para deixar de consumir o leite e o queijo, principalmente porque é gostoso, né? É uma origem barata de oferecer o leite, né? É uma proteína barata, de altíssimo valor biológico e faz bem. E em relação ao olhar, né, da atividade física e da saúde como um todo, para essa questão da manutenção de ossos, que vai garantir também, né? Que foi a pergunta da nossa audiência, da nossa querida, né? É muito importante, porque a massa óssea, ela permanece com o estímulo, né? Com o estímulo e com a absorção de cálcio através da alimentação. Então, o impacto, ele mostra para essa massa óssea a necessidade de prender esses microcristais de cálcio, fortalecendo esse osso. Então, não há como ter uma boa saúde óssea sem o exercício físico. Hoje, a gente tem muitas pessoas com osteopenia, né? Que é essa pré-osteoporose, já o osso ali um pouquinho mais fraco, em parte do quadril e a coluna lombar. E como que se trata? Se trata fazendo atividade física, fazendo boas escolhas, não cortando. Essa questão de cortar deu muito problema, já tem muitas questões, porque corta e aí fica sem, né? E aí fica desnutrido desse nutriente tão importante. Outra questão importante na regulação da saúde em relação à atividade física é que ela utiliza dos nutrientes para a fonte energética. Então, eu absorvo o carboidrato e ali vira energia, então previno a diabetes tipo 2, equilibro essa glicose na corrente sanguínea, eu diminuo as gorduras, o triglicérides também, que através da alimentação é fonte de energia para o exercício. Então, essa união em relação à alimentação, atividade física e equilíbrio e saúde, ela anda constantemente junta. Sim, e dicas para fortalecer os ossos
a partir da alimentação e depois indo para os exercícios? Os exercícios que trazem mais fortalecimento são os de impacto. Como o impacto tem que ter o seu cuidado por conta das lesões articulares, a gente sempre recomenda o básico: vá caminhar. Vá caminhar. Aí fala, poxa, eu preciso lá de um tênis super especial para absorver o impacto. Não, o seu tênis simples, Comece, 3 né? vezes por semana já vai trazer um ótimo estímulo. A Organização Mundial de Saúde, a doutora falou sempre das questões dos dados científicos, e realmente a gente não consegue desvincular, né, doutora? Recomenda 30 minutos diário. Todos os dias um pouquinho. Então, 150 minutos semanais, 30 minutos por dia de atividade física. E a minha pesquisa vem falando disso. Mas, e as outras atividades? Será que conta? Conta. Se eu escolho a escada, já está fortalecendo os meus ossos. Se eu não vou de elevador, já está fortalecendo. Se eu faço escolhas por ir a pé ao invés de usar o carro, todas essas boas escolhas, elas vão contribuindo para a saúde óssea e a saúde no total. Viu que importante? Hashtag fica a dica, viu? Vamos para a participação da nossa audiência. Obrigada a você que está mandando a sua pergunta pelo código de área 1133375886. Agora o Raul conosco, Lestat de São Paulo, capital. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raul. Tirei a tireoide e faço uso de complexo de cálcio. Gostaria de saber se faz bem para a musculatura. Tenho 44 anos. Obrigada, viu, pelo seu elogio aí ao programa. Beijo grande no coração. Doutora Clariana, Querido, a irmã da Clarice. Não só para a questão da musculatura, mas para a parte óssea, articular. Cálcio é extremamente necessário no nosso corpo. Então, tá certíssimo em fazer suplementação, com certeza supervisionada, né, por bons profissionais, faz bem. E une a uma rotina. E as dica tireoides, né, tem uma função aí metabólica, né? Então, tem que verificar de uma forma individualizada quais são as necessidades que essa patologia, essa retirada trouxe para ele. E 44 anos, a luz, hein? Uma luzinha. Tamo junto, viu? Vou te contar que eu já cheguei nos 40 e uma luz lá. de preservação da musculatura, através todos esses caminhos que a gente conversou, a Clariana, nós falando. Eu preciso estimular essa musculatura, eu preciso estimular esse coração. Então, eu preciso adotar um estilo de vida, né? Um estilo. Eu falo muito para os meus alunos: como escovar o dente, como almoçar, como tomar banho. A atividade física precisa fazer parte da sua vida. Ainda mais pensando na longevidade. Eu vou envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Eu quero chegar lá bem. Com autonomia, feliz, acompanhando consulta ao doutor. Como, né? Você deu as dicas, né? O explicar como, os processos. Como preparar alimentos de forma que a gente vença aqueles desafios do efeito do tempo no sistema gastrointestinal. Então, assim, os cozidos e menos cru são melhores, né? Se não é aquela carne torradinha do churrasco, a carne moída. Você já trouxe algumas dicas, Clariana, mas o que a gente pode mais oferecer aí de informação para quem está nos acompanhando? Então, de forma individualizada, ver o que a pessoa se sente confortável em comer, né? Sim. Então, assim, pode-se mudar as texturas, pode ser fazer sopas, cremes, caldos, preferencialmente não batendo para não tirar aí parte dos nutrientes. Então, é importante que faça a mastigação, inclusive, até com o próprio movimento para continuar se fazendo, né? Se a gente para, a gente acaba nos desenvolvendo mais a mandíbula num todo, né? E o que a gente pode fazer para deixar esse idoso mais saudável? Então, pode se reunir com os amigos para cozinhar juntos, pode se marcar almoços com a família, onde estimula ele a cozinhar. Então, nossa, minha avó fazia nhoque delicioso, por que ela não faz? Tá muito senhora. Não, traga ela para a cozinha, obviamente com supervisão, para não se queimar, não se cortar, nada disso, mas estimular esses bons hábitos. Também fazer marmitinhas, né? Não só na parte fitness, mas para deixar já organizado para a semana. Então, congelar feijão, congelar porções de carne. Sim, se a gente pensa em organização alimentar para o idoso, eu fico meio preocupada porque ele não tem essa atividade para fazer diariamente, mas também ele acaba comendo melhor. Então, já fazer para mais dias. Eu não faço em casa porque é só um punhadinho e acaba sobrando muito. Então, você pode congelar e deixar para mais porções,
comprar menor quantidade, fazer uma feira, de repente, rateada com a sua vizinha, né? Às vezes uma penca de banana é muito, compra menos. Ou divide com a família. E assim a gente vai trazendo esse idoso para uma alimentação mais saudável, mais prática, mais funcional. Eu até sorri na dica do... Junta aí com a vizinha e vamos junto pra feira, pro supermercado e pra preparação, né? É maravilhoso! Faz a rede de social. Nossa, eu fazia bolinhos de chuva para os meus netos. Faça com os amigos. Experimente essa sensação. É muito gostoso cozinhar junto. O cozinhar, além de... Eu falo que a maior forma de demonstração de amor, de afeto, de carinho é cozinhar para alguém, né? E cozinhar é um ato de se nutrir. É a maior saúde que a gente pode ter. Pensa, você está fazendo algo que vai te fazer bem. E não faz bem só a questão nutricional, a questão afetuosa de estarmos todos juntos, confraternizarmos, darmos risada, brincarmos. Eu corto a cebola e você corta o alho. Alguém, né? Isso é delicioso, né? É resignificar realmente a alimentação. Então, às vezes, falta essa vontade. Ou comer num restaurante por quilo, de repente, com uma amiga. Então, todas as quintas-feiras eu almoço com uma amiga minha num restaurante próximo da minha casa. Olha que bacana, uma atividade. Vai sair, vai andar a pé, vai comer ali coisas diferenciadas e, obviamente, vai se nutrir muito melhor. Vamos para as perguntas, mas eu imaginei essa rotina aqui feliz mesmo, né? Então, assim, famílias, final de semana, todo mundo trabalha, né? O idoso, a gente mantém ali, tá observando o que acontece na rotina dele, então vai no fim de semana, prepara essa alimentação completa para não ficar no cafezinho com leite, chazinho com bolacha. Comida de verdade. Comida de verdade e deixa as marmitinhas congeladas certinho. Já estimula também você mesma a criar aquela rede de colaboração, se tem aí os vizinhos, as vizinhas, ainda marca um dia para sair e almoçar fora. Eu acho maravilhoso esses grupos recreativos, fazem bem. Olha, Maria, bem. E traz uma questão também bem importante, porque a definição de saúde está na ausência de doença, mas já tem se discutido muito isso, né? E na Eu Quero Saúde, de que jeito que a gente trata? Em 4 pilares: a alimentação, a atividade física, a saúde emocional e a saúde social. Social, muito. Que é maravilhoso. Como traz benefícios, treinar junto, vincular pessoas, que a gente fala na atividade física, que é trazer ali testemunhas, né? Rede de apoio. Poxa, vou malhar com a minha filha, me proponho a fazer exercícios com alguém, trago alguém para fortalecer nesse momento. Isso faz com que haja a longevidade da atividade. Somos seres sociais, né, gente? Seres sociais. Tá junto aqui, ó, por exemplo, no Consulta ao Doutor, não é bom demais? Vamos Eu malhar tô daqui a muito pouco. feliz. Bora que tem participação, pergunta na tela. Quem tá com a gente? Júnior, obrigada pela audiência. É de Goiânia? Eu tô enxergando bem? Ah, coisa da idade, Júnior. Goiânia, obrigada, Clariana. Boa tarde, o Júnior diz pra gente. Boa tarde pra você também, excelente tema. Eu ando de bike de 3 a 4 vezes na semana, mais ou menos 15 quilômetros. Uau, parabéns! Mas tenho pressão alta. Será que teria algum problema? 55 anos. De maneira alguma, pelo contrário, é um remédio, a atividade aeróbia, para a hipertensão. Porque a atividade aeróbia, com base no coração, ali bombeando mais para essas pernas pedalando, aumenta o fluxo sanguíneo. Então, quando ele para de pedalar, diminui esse fluxo, diminui a pressão arterial. O que eu ia recomendar é um retorno a esse cardiologista, para adequar talvez essa medicação, porque o exercício é remédio, junto com a medicação pode tá tendo uma hiperdose. E corte o sal, né? Sal e excesso nunca é bom. Sem sal, E uma né, coisa que é importante Clariana? a gente falar, não é só o sal de adição, né? O sal branco refinado. É o sal que contém nos alimentos, principalmente os processados, ultraprocessados, aquilo que a gente compra pronto no mercado. Então, às vezes eu como uns 6, 8, 10, 12 bolachinhas de água e sal e já tem muito maior quantidade de sódio que a gente pode consumir ao longo do dia. Então, também saber fazer boas escolhas aí, alguns ajustes nutricionais para hipertensão. Aproveitar esses minutinhos, a gente já sabe, a gente já ouviu falar, certamente a informação não é inédita. Inclusive até para os problemas e alergias, intolerâncias que a população de forma geral está desenvolvendo. O nosso acesso, o nosso uso de ultraprocessados é muito grande. Não só no nosso carrinho de supermercado, mas se a gente olhar assim do lado, vai ver que tem menos coisas que vêm da terra e muito mais pacotinhos para abrir.
E falar sobre isso é garantir esse envelhecimento saudável, porque esse excesso não nos ajuda. Envelhece antes até, né, Clariana? Exatamente, envelhece antes. O que a gente não pode é fugir da realidade, né? Então, assim, a boa nutrição é aquela que alcança a todos. Então, eu preciso ter o leite embalado na embalagem, o HT, que passa por esse processo, né, para chegar na casa de todos. Senão a gente não tomaria leite. Sim. E assim por diante. Agora, o que a gente tem que evitar? Aquilo que... Qual é a diferença do processado para o ultraprocessado? É quando começa a realçar sabor, ter a adição de outros aditivos químicos, cores, né? Mexe em cor, mexe em sabor, mexe em texturas, né? Mexe com a palatabilidade, ou seja, isso não é legal, principalmente a longo prazo, né? Considerando o consumo exagerado. Então, claro, mas eu gosto de um biscoitinho, tudo bem. Isso é a regra ou é a exceção? Se for a exceção, pode comer, faz parte também ter o prazer, né? À mesa. Agora, o que não pode virar rotina. E a gente fica assim, eu conto, como mãe assustada. Evito, faço uma grande campanha, mas às vezes vejo ou nos meus adolescentes ou em outros. Faz parte. Refrigerante no café da manhã, junto Não com algumas pode. coisinhas que saem em pacote. Fala assim, como? Volta, Não, planeta isso Terra não pode. chamando. Isso acende uma luz, Maria. Na transição da pesquisa, eu passei pelo Covid, da pesquisa de Covid-19. E no ano de 2020, que nós batemos, acho que o pico de infecção por Covid-19, nós estávamos em dezembro em 270 mil mortes no Brasil. Nesse mesmo dezembro, batia-se 400 mil relacionadas ao comportamento, relação à alimentação e sedentarismo. Então, essa relação dos hiperprocessados com o comportamento sedentário, hoje no nosso país, é o primeiro em relação a mortes, chamadas de mortes evitáveis. Olha só, gente. Nos minutinhos finais do programa, vamos já aproveitar para destacar como você continua acompanhando tanto o trabalho da doutora Clariana quanto do Edson. Então, a doutora Clariana Colasso, nutricionista, irmã da Clarice. Doutora Clariana, você pode acompanhar o trabalho dela pelo Instagram, @ClarianaColaco. Aí é sem o acento. Colar sem o cedilha. Isso. E lá, inclusive no Instagram você já tem acesso ao link dos vídeos no YouTube, que eu vi. Lindos, com a sua mãe cozinhando, amei. Você viu? Ternurinha. Estrogonofe, não foi? Foi, Ternurinha, ela é amei, maravilhosa. lindo demais. Parabéns pelo trabalho, e aí no vídeo então apareceu, ó, tá ainda pra você, @ClarianaColaco. E o Edson Timóteo, educador físico, fisiologista, mestrando em saúde coletiva, Instagram, @EuQueroSaúdeOficial. Repetindo para você, ó, @EuQueroSaúdeOficial. E o e-mail, anote aí, ó, contato@euquerosaude.com. Contato@euquerosaude.com. Gostei demais do conteúdo de lipedema. Vamos voltar? Vamos voltar para falar sobre isso, porque também vem com a chegada da terceira idade, essa questão. Sim, tem várias ondulações muito importantes. Uma doença, uma patologia que traz um impacto muito grande sobre as mulheres. Tá vendo só? O Consulta ao Doutor é esse espaço que a gente tem uma conversa de qualidade, com boas informações, você podendo esclarecer as suas dúvidas, consulta ao doutor. E algo que eu acho que nos comove muito é combater desinformação, especialmente na área da alimentação. A gente está com uma avalanche, né? Não é fake news só, é coisas muito fora da realidade, daquilo que a gente está vendo realmente que a ciência demonstra, que faz efeito na saúde das pessoas. Então, todo cuidado, todo carinho para levar a melhor informação para quem nos acompanha, Clariana. Maria, é perfeito você falar sobre isso, né? Isso realmente dá audiência, engaja nas redes. Assim, a gente é contra o terrorismo nutricional. O que é? É a tal da dicotomia, aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Gente, uma alimentação saudável, equilibrada, verde, natural, simples, básica, que funciona. Muito obrigada, Clariana. Eu que agradeço. Muito obrigada, Edson. Nosso tempo acabou. Falei, até meia-noite Reveja fácil. pelo YouTube. Continue na sintonia da HIT TV. Muito obrigada pela sua audiência no programa de hoje. Até um próximo encontro. Tchau. Obrigada mais uma vez.